Este sábado é mais um dia de muitos desdobramentos. Deputados da base do governo acionaram a Procuradoria-Geral da República para pedir que seja apurado se o senador Flávio Bolsonaro, do PL, cometeu crime contra a soberania nacional nos Estados Unidos. Você vê a matéria que a gente fez, que está no site da CNN, com todos os detalhes sobre esse pedido dos parlamentares. São parlamentares do PSOL e também da Rede. Uma medida que vem depois de o parlamentar, a gente está falando do Flávio Bolsonaro, visitar o presidente norte-americano Donald Trump e integrantes do governo dele. Na sequência, como vocês acompanharam nos últimos dias, Estados Unidos declararam como terroristas as facções criminosas brasileiras. Esse documento, que foi apresentado pelos parlamentares da base do presidente Lula, cita que as articulações de Flávio junto ao governo Trump prejudicaram o combate ao crime organizado e abriram precedentes perigosos para intervenções externas no território brasileiro. Em nota, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que a representação é, abre aspas, mais uma demonstração de que a esquerda brasileira tenta utilizar o judiciário como extensão de seu projeto político, fecha aspas. Diz ainda que é inaceitável que parlamentares se mobilizem para criminalizar o esforço de cooperação internacional contra o terrorismo. Enquanto isso, porque essa não foi a única mobilização de parlamentares da base aliada, o deputado Lindenberg Farias, do PT, acionou o Supremo Tribunal Federal também por causa da mesma decisão dos Estados Unidos sobre as facções brasileiras. O parlamentar pede que a medida seja incorporada como um fato novo, aquele processo que já corria na corte, em que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro responde por suposta coação de autoridades brasileiras. Quem vai refrescar a nossa memória e trazer os novos elementos é a repórter Luciana Amaral, já em tela comigo aqui de Brasília. Luciana, boa tarde. Oi, Isabel. Excelente tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, o deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, na avaliação dele, essa decisão do governo americano reforça, então, a conexão da atuação tanto do Eduardo Bolsonaro quanto do próprio Flávio Bolsonaro e também do Paulo Figueiredo, para justamente pressionar as instituições brasileiras, de dificultar também a cooperação penal internacional. Por exemplo, o que os governistas falam? Que essa decisão dos Estados Unidos pode prejudicar as investigações financeiras já em andamento e evitar uma maior transparência sobre todo esse caso, já que os Estados Unidos passariam a tratar a questão, o PCC e também o Comando Vermelho, de uma forma mais rígida, até mesmo com menos acesso à informação por parte das autoridades brasileiras. Essa é a visão, então, da base aliada do presidente de Lula dentro ali da Câmara dos Deputados. Por isso, então, a base governista tenta demonstrar que o entorno da família Bolsonaro estaria tentando dificultar o acesso a todas essas questões, as informações sobre essas facções por parte das autoridades brasileiras e, inclusive, o que a base fala é que tudo isso seria ainda para dificultar o rastreamento de recursos que estariam supostamente bancando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele que é ex-deputado federal e que está morando no Texas desde o início do ano passado. Tudo isso, então, na visão dos petistas, que tem se articulado em várias frentes, junto também com outros partidos aliados, para ver se conseguem algum avanço, alguma investigação contra o clã Bolsonaro. É claro que isso, então, tudo vai depender tanto da PGR quanto do Supremo, o que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos dias. E o clã Bolsonaro já tinha esse desagrado, tanto a base aliada quanto ao próprio mercado financeiro, de forma precificada. E isso porque para o clã Bolsonaro é melhor tomar essa decisão de apoiar, de pedir para os Estados Unidos classificarem as facções como terroristas e ganhar no voto popular do que, por exemplo, desagradar o mercado financeiro e acontecer toda essa reação também da base governista. Volto contigo no estúdio, Isabel.
Aguardar os desdobramentos agora dessas frentes formadas pela base aliada, né, Lu? Muito obrigada pelas suas informações. O nosso analista de política, Caio Junqueira, avalia que Flávio Bolsonaro atraiu o presidente Lula para uma armadilha com a decisão dos Estados Unidos, deixando o petista em uma situação delicada no debate sobre segurança pública. O pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro acabou atraindo o presidente Lula para uma armadilha nesse debate da segurança pública, porque se o presidente Lula critica a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, ele acaba sendo acusado, podendo ser acusado de complacência com o crime. E se ele não se manifesta, ele acaba sendo acusado de omissão. Essa jogada do Flávio Bolsonaro mirou, primeiro, tirá-lo das cordas depois de 2 semanas de crise na sua pré-campanha, pelo seu envolvimento, a revelação do seu envolvimento com o banqueiro Daniel Vercaro, do Banco Master, né? Aqueles áudios nos quais Flávio Bolsonaro pede dinheiro para o Vercaro para pagar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também teve como objetivo atrair o presidente Lula, o petismo e a esquerda para esse debate sobre segurança pública, que é um debate onde a esquerda, o PT, o presidente Lula sempre tiveram dificuldade de trafegar, e é um debate onde o bolsonarismo se criou na prática, porque o bolsonarismo, a direita, defende uma ideia que tem ampla adesão do eleitorado, da população, né, que defende maior repressão contra criminosos e contra o crime organizado. Os primeiros dados que apareceram já no final da semana, na sexta-feira, foram de que foi bem sucedida essa estratégia do Flávio Bolsonaro, porque ele ganhou um respiro nas redes sociais, estava sendo muito criticado, muito atacado, com muitas menções negativas, mas ganhou um respiro não a ponto de neutralizar o desgaste que ele teve com o caso Master. Na prática, ainda a partir da próxima semana, vai ser possível verificar isso mais atentamente nas próximas pesquisas de opinião, e principalmente também porque essa decisão dos Estados Unidos pode gerar também um efeito reverso, gerando ali um impacto econômico, né? Muitos especialistas têm colocado isso, né? Que as empresas vão ter que ampliar seus custos, seus gastos, justamente para se adequar a essas novas regras ali de classificação americana, de que Comando Vermelho e PCC passam a ser classificadas como organizações criminosas.